A paz do Senhor, queridos. Deixa-me dar algumas dicas hoje sobre a nossa participação, nós que somos obreiros, nos cultos. E não só os obreiros, a todos os irmãos, né? Nós sabemos que cada denominação tem a sua liturgia, mas deixa-me dar algumas dicas, né? O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o verso 40, ele disse o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A gente sabe que esse texto se refere à utilização dos dons espirituais, mas é bom a gente trazer isso para o contexto do culto, para que a gente desenvolva melhor o nosso trabalho. Então, pois bem, queridos, por vezes nós recebemos oportunidades durante o culto para fazermos uma oração, para darmos uma saudação, para cantarmos, para dar um testemunho ou mesmo para pregar a palavra de Deus, dar a mensagem principal do culto. E é importante destacar algumas dicas, né? Dar algumas dicas aos irmãos. Primeiro, vamos falar da oração. Queridos, quando nós somos chamados a fazer uma oração, temos que fazer de forma sucinta, né? Primeiro, vendo qual foi o principal objetivo lançado para aquele período de oração. Ou seja, é uma oração que inicia o culto, é uma oração pelos enfermos, é uma oração pela contribuição, e assim devemos fazer a oração de acordo com o andamento do culto, né? Importando salientar que muitas vezes aquele que está dirigindo o culto e que nos chama para fazer a oração, ele expõe alguns pedidos ou algumas necessidades, e a gente tem que se atentar a isso para orarmos, para fazermos esta nossa oração de acordo com as necessidades que nos são colocadas, tá certo? Então é apenas uma dica com relação a esta questão. Outro sim, queridos, vamos falar da saudação, né? Muitas vezes a gente vai a uma congregação participar do culto, vai cooperar com algum amigo, algum companheiro, algum pastor, e lá nos é dada oportunidade para fazer uma saudação. Alguém já me perguntou quanto tempo deve durar uma saudação. Queridos, o próprio nome já diz, saudação. Então, 5 minutos é o suficiente. É dizermos da nossa alegria de estar naquele lugar, de como é importante estar na presença do Senhor, agradecer o convite, ou mesmo o privilégio de poder estar naquela igreja, cooperando com os irmãos, dizer de que o nosso desejo é que Deus trabalhe naquele culto, fale com cada um, salve almas, e depois de falarmos, podemos até ler um versículo e encerrarmos a nossa participação, para que a liturgia do culto não seja prejudicada. Vamos agora para um terceiro item, o cântico, né? Às vezes, e é uma dica importante que eu quero dar, se atenha a fazer aquilo para o qual você foi chamado, né? Quando você é chamado para louvar a Deus com um cântico, cante, não emende um testemunho ou uma saudação alongada, faça aquilo para o qual você foi chamado, ok? Então, quando você receber uma oportunidade para louvar ao Senhor com hino, saúda os irmãos com a paz do Senhor, dá uma leve saudação e depois já entra no cântico. Não se prolongue para não atrapalhar o andamento da reunião. Muito bem, vamos falar um pouquinho também a respeito de testemunho, e esta é uma parte bastante importante. O que é um testemunho? Na verdade, quando damos um testemunho, nós contamos algo que Deus fez a nosso favor. Detalhes pequenos não são importantes nesta hora. O que um dirigente de congregação, o que um pastor espera quando dá oportunidade para que alguém dê um testemunho? Que essa pessoa seja sucinta e que em 5 minutos, um pouquinho mais, ele conclua, né, o seu testemunho. É importante lembrar que tem testemunhos que precisam ser contados de uma forma mais minuciosa, e isso não é errado. Só que quando você pedir a oportunidade para dar um testemunho e souber que ele demanda um pouco mais de tempo, comunique isto com antecedência ao pastor ou ao dirigente do culto, dizendo: olha, eu preciso dar um testemunho e eu preciso de uns 10 ou 15 minutos. Aí o pastor já encaixa, né,
aquele seu testemunho durante o culto e tudo transcorrerá para que o culto prossiga dentro da sua normalidade. Então, não se atente a detalhes, não fique presos a informações que não estão completamente ligadas àquela bênção que você vai contar. Uma coisa que a gente vê quando dá oportunidade muitas vezes a uma pessoa é que ela vai emendando um testemunho no outro. Ela pensava em contar um, mas conta um, se lembra de outro, conta o outro. Depois se lembra de outro e vai emendando os testemunhos. E o tempo vai passando para desespero daquele que está dirigindo o culto e que precisa administrar o tempo com a participação de todos, culminando com a pregação da palavra. Muito bem. Após esta reflexão sobre o testemunho, vamos para a pregação. A pregação, irmãos, tem algumas peculiaridades. Primeiro, é conhecer o tempo que nos é dado para a pregação. A pregação final de um culto, geralmente, ela tem um tempo, a gente pensa num tempo que gira em torno de 35 minutos, 30, 35 minutos. Ora, quando eu sou convidado para pregar, eu procuro pensar num assunto, ou quando eu penso no assunto, quando Deus me dá algo a falar, eu penso nesta duração de tempo, de 30 minutos, talvez um pouquinho mais, né? E assim eu desenvolvo a minha reflexão em cima do tema, em cima do texto bíblico, e me preparo para pregar a palavra do Senhor. Se a gente sabe que a pregação será mais curta, ou que o nosso tempo será menor, melhor dizendo, então a gente já se prepara para pregar dentro daqueles minutos que nos serão dados. Algumas coisas são importantes salientar dentro desse aspecto. Primeiro, muitas vezes aquele tempo programado se exime em razão de alguns contratempos. Às vezes o pastor me convocou, o dirigente da congregação me convocou para trazer a palavra. Olha, irmão Eliseu, o irmão terá a oportunidade às 19h40, o culto termina às 20h. Mas às vezes um irmão alonga um testemunho, alguém que ia cantar, canta e testemunha, alguém prolonga numa participação, há uma perda de tempo que não estava sendo considerado ali na organização do culto, e o tempo vai avançando. Então, dá 7h30, 7h35, às vezes 7h40, 7h45, e a gente ainda não teve a oportunidade para a pregação da palavra. Ao longo do tempo, eu me acostumei a algumas coisas, né? E estou acostumado a isto, de modo que, quando eu penso numa mensagem, eu já penso ela de uma forma como preparada, mas também de uma forma sintetizada. Ou seja, eu digo, se eu tiver 35 minutos, dá para eu desenvolver o raciocínio e trazer aquilo que Deus quer que eu traga em 30 minutos. Mas se ocorrer de eu só ter 15 minutos, eu vou me preparar para em 15 minutos trazer aquilo que Deus quer falar com a igreja. Então a gente vai se condicionando a isso, porque o que alguém pensa e o que acontece muitas vezes, né? Acontece o seguinte, que eu me preparei para 30, 35 minutos, ou alguém se preparou para isso. Aí ele vê que o culto chegou 7h40, 7h45, e aí vem a sua oportunidade. Ele está na sua mente que ele pode então usar dos 30 minutos e avançar o culto, o horário do término do culto em mais 15. Um exemplo, o culto termina às 20 horas, como ele recebeu a oportunidade para trazer a palavra às 7h45, né, às 19h45, ele fala, então eu vou até 8h15. Ora, queridos, embora isso não seja condenável, é prudente que a gente esteja preparado para trazer uma palavra que se enquadre dentro do tempo do culto. A gente sabe que são vários fatores, né? Às vezes convidamos visitantes e dizemos a ele, olha, na minha igreja o culto se encerra às 20 horas.
Então aquela pessoa às vezes tinha até um outro compromisso fora, mas veio ao culto sabendo que 20 horas será encerrado. Quando eu, como pregador, eu me estendo até 8h15, 8h20, né, eu posso estar causando, né, uma má impressão a respeito da organização do culto. Então, eu sempre, assim, é uma regra que eu sigo e deixo essa dica aos irmãos. Eu sempre procuro ter um pensamento sintetizado a respeito da mensagem que eu estou preparando, e eu sempre procuro deixar também uns 3, 5 minutos para que o pastor faça o encerramento, dê os avisos finais, faça a oração com tranquilidade e termine o culto dentro daquele horário que ele havia determinado e que é o horário padrão do encerramento do culto na igreja, né? Então essas dicas, queridos irmãos, é para que a gente venha participar do culto de forma ordeira, sem prejudicar o andamento do culto, né? Então fica aí estas dicas aos irmãos, estas orientações, né? Quando você for chamado, faça aquilo para o qual você for chamado, com sabedoria, né? Faça no momento certo. Se você quiser fazer algo além daquilo, consulte o pastor primeiro. Antes de iniciar um procedimento de pregação, antes de você iniciar a mensagem, consulte o pastor, né? Já aconteceu casos, porém, ou comigo, melhor dizendo, em que a oportunidade foi me dada, no exemplo que estamos dando, às 7:45, o culto se encerraria às 8 da noite. E aí o pastor, na hora que eu fui me levantar, o pastor falou assim: irmão Eliseu, como o horário está avançado, o irmão pode ir até 8h15. Aí o que eu fiz? Quando eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, eu já disse: irmãos, por orientação do pastor, o pastor me permitiu ir com a mensagem desta noite até às 8h15. Então eu peço aos irmãos que durante este tempo não percam a atenção, né? Porque Deus tem algo a falar aos vossos corações. Então tudo que é organizado, tudo que é feito de forma ordeira, no momento certo, né, contribui para a edificação da igreja e para a glorificação do nome do Senhor. Aqueles que estão nos assistindo no culto, aqueles que vieram à igreja pela primeira vez, ou até que nos estão vendo de forma online, dirão de nós: nossa, essa igreja é ordeira, né? Esta igreja trabalha dentro do horário, e isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe, que essas orientações sirvam para todos aqueles que estão me ouvindo. Um grande abraço.